Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui. Lembrando que na semana passada foram 3 aulas, tudo bem que foram 3 aulas bem intensas, mas foram 3 aulas com o objetivo da gente fazer uma pequena revisão de matemática básica. Só para lembrar, não significa que você precisa saber tudo aquilo ali de cabeça nesse exato momento. Não. Aquela revisão é para você ter consciência de quais são as suas dificuldades, as coisas que você precisa relembrar, as coisas que você talvez precise aprender. E saiba que aquele vídeo está lá. Toda vez que você tiver uma dúvida e precisa relembrar alguma coisa, você assiste aquele vídeo. Sobre os testes rápidos, só lembrar para vocês o seguinte: eles não, por mais que ele esteja na parte de avaliação, ele é uma parte complementar à lista de exercício. Então, eu não estou avaliando aquilo que você fez na lista de exercício, mas eu estou tentando complementar aquilo que você está estudando na lista de exercícios, tá? Essa aula de hoje marca o início oficial do nosso curso de Cálculo 1. E sendo o início oficial do nosso curso de Cálculo 1, o tópico central é sobre limites. O que eu planejo fazer hoje? Eu quero primeiro te dar uma motivação, te dizer por que é importante a gente estudar esse tópico, limites, e a gente vai depois seguir isso por alguns exemplos e tentar fazer uma abordagem mais intuitiva a respeito desse cálculo de limite. Eu não estou dando aqui uma definição formal, mas eu estou te ajudando a entender isso por meio de um aspecto geométrico, tá? Então vamos começar com a aula. Então, a aula é a nossa terceira aula oficial. Eu vou falar sobre definição intuitiva de limite e ela é referente ao dia 9 de setembro. Como eu disse, eu vou falar sobre motivação, vou falar sobre limites laterais e limites infinitos. Esses são os 3 eixos principais da aula de hoje, tá? Como eu disse, eu vou pegar e tentar ir mais para o aspecto intuitivo, mais para o aspecto de gráfico, tá? Então, vamos começar falando sobre produção ideal. Esse daqui é um problema que ele mostra uma aplicação bem interessante dessa questão do cálculo de limite, tá? Então, vamos pegar e ler esse problema e tentar entender o que ele está pedindo e quais as ferramentas que a gente vai utilizar para obter a solução dele, tá? Então, considere um gerente que determina que quando X% da capacidade de uma fábrica estão sendo usados, o custo total de operação é C centenas de milhares de reais, onde a função custo ela é dada dessa forma. É o quociente de 8x ao quadrado menos 636x menos 320, dividido por x ao quadrado menos 68x menos 960. A companhia ela tem uma política de manutenção preventiva que procura assegurar que a fábrica esteja sempre funcionando com 80% da capacidade máxima. E a pergunta é: que custo o gerente deve esperar quando a fábrica ela está funcionando nesse nível de produção ideal? Então, o nível de produção, o que eu chamo aqui de nível de produção ideal, é a fábrica estar funcionando nessa capacidade de 80%, tá? Como que você pensaria inicialmente? Bom, você tem a função custo, você quer saber quanto que vai ser o seu custo quando ela estiver nessa capacidade de 80%, então você substitui o x por 80 e pronto. O que acontece ao você fazer isso, de substituir o x por 80? Quando você substitui o x por 80, o resultado que você vai obter é 0 sobre 0, que é o que é ilustrado aqui. Então, o resultado que você tem é o 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é um resultado indeterminado. Por que 0 sobre 0 é um resultado indeterminado? Porque você pensa que número multiplicado por 0, o resultado dá 0. Qualquer número que você multiplicar por 0, o resultado dá 0. Então, por isso que a gente fala que esse resultado é indeterminado. Só que, por mais que a gente não consegue atacar o problema diretamente, que é substituir o x por 80. Mas a gente consegue pegar e atacar ele pelas laterais, no sentido de que eu vou olhar para quando a capacidade dessa fábrica está subutilizada, ou seja,
quando a capacidade dessa fábrica está menor do que 80%, e quando ela está superutilizada, ou seja, quando a capacidade dessa fábrica está acima de 80%. Então, esses são os meus dois eixos de abordagem. Então, eu vou calcular agora a minha função custo para valores maiores que 80 e valores menores que 80. E quando eu faço isso, eu obtenho essa tabela. Olha aqui essa tabelinha que a gente tem aqui. Então, eu tenho essa tabela. Eu coloquei um X bem grande no valor abaixo do 80, porque, como eu tinha dito antes, quando você substitui o X por 80, você não consegue determinar quem é a sua função custo, mas a estratégia é pegar em valores próximos. Então, valores próximos a 80, a gente tem os valores próximos à direita, que são os valores maiores do que 80. Então, por exemplo, o 80,04. Então, quando a capacidade da fábrica está acima de 80%, ou seja, 80,04%, a função custo me retorna o valor de 7,00043. Lembrando que esse valor aqui embaixo é dado em milhares, centenas de milhares. Quando o X for 80,001, ou seja, quando a fábrica estiver produzindo numa capacidade de 80,001%, ou seja, acima da capacidade ideal, então a função custo me retorna o resultado de 7,00001. E quando o X for 80,0001, então está bem próximo do 80, e o resultado dá 7,0000001. Então, isso é o resultado que a gente tem quando a gente olha para valores acima de 80, ou seja, quando a capacidade está acima da ideal. Agora a gente vai olhar à esquerda, ou seja, para valores que são menores do que 80, ou seja, a minha fábrica ela está sendo subutilizada, ela não está usando a sua capacidade máxima. Então, por exemplo, vamos começar aqui pelo 79,8. Então, se a capacidade da fábrica, de produção da fábrica está em 79,8%, o custo é de 6,99782 centenas de milhares. Se a produção da fábrica está com capacidade de 79,99%, então o custo é de 6,99989 centenas de milhares. Quando é 79,9999%, então o custo é de 6,99999 centenas de milhares de unidades, centenas de milhares. Então você nota aqui que tanto à direita quanto à esquerda, o que acontece é que a minha função custo, ela está se aproximando do valor 7 centenas de milhares. Então a minha conclusão é que uma coisa que o gerente pode esperar acontecer é que a fábrica, para ela funcionar a 80% da capacidade máxima, o custo vai ser de R$700 mil, por causa que o valor próximo aqui foi em valores próximos de 80, esse foi o resultado que eu obtive. Mas o que significa fazer essa análise de que em valores próximos de 80, a minha função custo chega a esse valor de 7 centenas de milhares? Bom, esse tipo de comportamento, a gente utiliza o seguinte, a gente pode utilizar a seguinte notação para se referir a ele, que é o limite da função custo, quando x se aproxima de 80, é igual a 7. Ou, em notação matemática, o limite de c de x, com x tendendo a 80, é igual a 7. Então, quem que são esses elementos que aparecem aqui? O c de x é a minha função custo. O x tendendo a 80, o 80 aqui é o 80% da capacidade máxima, aquela capacidade ideal. E o 7 representa as 7 centenas de milhares. Então, essas 7 centenas de milhares é o custo que a fábrica vai ter para chegar quando ela estiver produzindo uma capacidade de 80%. Tá? Então, essa é uma anotação e a gente agora define, então, uma forma da gente entender o que é limite é o seguinte: o processo de calcular limite é nada mais do que você investigar o comportamento de uma função quando os valores de x se aproximam de um certo valor p, mesmo esse valor p não estando no domínio da função,
que é o caso da nossa função custo aqui. Se você for olhar o domínio dessa função, o que é a questão do domínio? O domínio é você analisar para quais valores de x eu consigo pegar e substituir aqui para obter a minha resposta. Aí você sabe que não são todos os valores de x reais que você consegue substituir. Quando que você tem problema? Quando o seu denominador é igual a zero. E um valor que zero o denominador é x igual a 80. Então, esse x igual a 80, ele é um valor que não está no domínio da minha função. E mesmo assim, mesmo ele não estando na função, eu preciso saber o que acontece em valores. Eu não consigo saber o que acontece exatamente nesse ponto, mas eu consigo saber o que acontece em valores próximos a esse ponto. E saber o que acontece em valores próximos, saber o que acontece com a função em valores próximos desse x igual a 80, é você nada mais do que utilizar essa notação de limite. Então, esse lim aqui, essa notação, representa calcular, saber informações sobre os valores da função quando essa função se aproxima de um certo ponto, tá? Então, vamos definir aqui de uma forma não tão formal, mas vamos entender aqui graficamente o que significa. Eu uso essa notação aqui, limite de f de x com x tendendo a e é igual a L. Significa o que essa notação? Significa falar o seguinte, que os valores da minha função f de x, eles se aproximam de L à medida que o x se aproxima de p. Então, é isso que está acontecendo aqui na minha função. Os valores da minha função f de x, que estão aqui nesse eixo y, eles estão se aproximando desse L. Vamos aumentar aqui, porque o desenho ficou um pouquinho pequeno. Então, eles estão se aproximando desse L. Então, os valores da minha função, eles estão se aproximando. Esse gráfico aqui é o gráfico de y igual a f de x. E eu tenho que os valores da minha função, eles estão se aproximando de L. Olha essa setinha aqui. Então, eles estão se aproximando de L à medida que os valores de x se aproximam desse valor P que está aqui. E isso acontece tanto se eu olhar para valores maiores do que P, ou seja, os valores que estão à direita, quanto valores menores do que P, que são os valores que estão à esquerda. Então, o que eu fiz aqui foi, a partir de um certo ponto P, essa notação que eu estou usando aqui, P, essa letrinha aqui se chama epsilon. Então, esse epsilon é um número positivo. P mais epsilon significa o seguinte, que eu estou pegando um valor depois de P, então estou pegando um valor maior do que P, só que esse valor ele não está muito distante do P. Então, esse epsilon significa que é o tanto que eu andei a partir do P. E esse epsilon, eu vou olhar ele como um valor bem pequenininho. Então, eu estou olhando aqui, para olhar o que acontece com os valores da minha função, eu estou olhando em valores próximos de P, mas bem próximos mesmo. Valores que a distância aqui é um valor epsilon, mas esse epsilon se refere, quando eu falo em epsilon, eu estou falando em valor bem pequenininho, tá? Então, tanto que eu peguei e precisei dar uma lupa aqui para vocês conseguirem visualizar essa situação. Então, quando eu falo em valores próximos, são realmente bem próximos. Significa que eu vou pegar valores maiores do que P, mas bem próximos de P. Então, essa é a ideia do epsilon. Então, eu estou pegando aqui valores maiores do que P e eu estou investigando o que acontece com esses valores próximos de P, o que acontece com os valores, a imagem desses valores próximos de P. E você nota que a imagem aqui, esses valores, eles vão ficando cada vez mais próximos, os valores da minha imagem, vão ficar cada vez mais próximos desse L. E isso acontece tanto à direita quanto à esquerda. Se eu olhar os valores aqui, pego um ponto aqui, que está próximo de P. Reflito ele aqui no gráfico e olho ele aqui no meu eixo Y. Pego outro valor aqui, mais próximo ainda. Olho aqui no gráfico e depois olho aqui no eixo Y a imagem dele. Pego um outro valor mais próximo ainda de P. Vamos trocar essa cor. Mais próximo ainda de P. Olho, reflito aqui no gráfico, reflito aqui na imagem. Então, você nota o seguinte, que esses valores que eu estou jogando aqui,
Cada um desses valores, vou chamar isso daqui de um certo P1, P2 e o verde de P3. Então, esse daqui é um F de P1, F de P2 e esse verdinho é um F de P3. Nota que esses valores aqui estão ficando cada vez mais próximos de L. Então, essa é a ideia do limite. É você investigar o que acontece com os valores da sua função à medida que os seus valores de x se aproximam de um certo valor. Então, essa é a notação que a gente vai usar. Toda vez que eu usar essa notação, a gente lê ela da seguinte forma. Limite de f de x, com x tendendo a p, é igual a L. Ou seja, eu estou falando que os valores da minha função, f de x, se aproximam do valor L, do número L, à medida que o x, que os valores de x, se aproximam do meu P. E quando eu falo aproximar, é aproximar nos dois sentidos, tanto à direita, para valores maiores que P, quanto à esquerda, valores menores do que P. Tá? Lembrando que, como eu estou falando de limite, eu não olho exatamente no ponto x igual a P, porque o objetivo do limite é olhar nos valores próximos. Então, eu estou olhando em todos os valores próximos, menos exatamente no ponto x igual a P. Continuando, vamos fazer um exemplo aqui. Novamente, eu vou precisar dar uma ampliada em alguns momentos. Depois vocês vão ter esse slide, então dá um zoom em cada momento para você conseguir enxergar esses números que realmente estão um pouquinho pequenos demais. O fato é que a gente tem aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1, que é essa função aqui. E eu quero calcular aqui, deixa eu tirar essa barra lateral. E o que eu quero fazer aqui é pegar aí e olhar o que acontece com os valores da minha função em valores próximos de 2. Então, eu quero olhar o que acontece com os valores de f de x com valores de x próximos de 2. Então, eu fiz aqui do lado uma tabela de valores. E eu estou olhando aqui os valores próximos de 2. Então, vamos começar lendo ela de baixo para cima, tá? Então, para x igual a 3, eu venho aqui, olho aí, projeto no gráfico, projeto no eixo y aqui, eu obtive o valor 7, tá? Quando o x for 2,5, que é esse ponto aqui, projeto ele aqui no gráfico, então projeto ele aqui no gráfico e depois projeto isso aqui na imagem. Quando eu faço isso, o valor que eu obtenho é 4,75. Agora vamos para o x igual a 2,1, que é um valor um pouco mais próximo de 2. Eu olho aqui no gráfico e depois eu projeto ele aqui no eixo y. O valor que eu acho é o 3,31. Agora eu vou pegar um mais próximo ainda, o 2,05. Nota que aqui eu já não consigo nem escrever esse valor. Projeto ele aqui no gráfico e projeto ele no eixo y e acho esse 3,125. A partir daqui eu já não vou fazer mais no gráfico por causa que a gente não vai conseguir ter uma visualização completa. Mas eu continuo jogando esses valores, faço a conta na calculadora mesmo. Para 2,01, que é um valor mais próximo ainda de 2 que o 2,05. Bom, para o 2,01 eu substituo o x por 2,01. O valor que eu encontro no eixo y é 3,03010. Agora eu vou pegar um mais próximo ainda, 2,005. Calculo a imagem desse valor. A imagem dele aqui nessa função x ao quadrado menos x mais 1 é esse 3,015025. E eu pego um outro valor mais próximo ainda, 2,001. Faço as contas na minha calculadora, obtenho 3,003001. Então, eu peguei, não conseguia mais fazer o desenho aqui no gráfico, fui para a calculadora, recorri à calculadora para conseguir enxergar o que estava acontecendo. Então, você nota que eu estou pegando valores próximos ao 2, é lógico que aqui eu coloco quando x é igual a 2, o f de x é igual a 3. Eu estou calculando nesse ponto, mas você nota que nos valores próximos de 2, à medida que eu estou chegando estou me aproximando de 2 pela direita,
Então, ressalto aqui que é pela direita, ou seja, valores maiores do que 2. O que acontece com os valores da minha função? Começa com 4,75, foi para 3,31, depois diminuiu para 3,1525, depois diminuiu para 3,0301, depois diminuiu para 3,015025, depois diminuiu para 3,003001. Então, a gente nota que pela direita, esses valores eles estão ficando cada vez mais próximos desse 3 aqui. Agora, vamos olhar pela esquerda. O que acontece com os valores que estão à esquerda? Para os valores que estão à esquerda, então eu vou começar aqui a partir do 1,5. Então, vamos começar do 1 aqui, tá? Então, quando x é igual a 1, a imagem aqui, estou olhando a mesma função, tá? Só que agora eu estou olhando para os valores menores do que 2. Quando x é igual a 1, projeto aqui no gráfico, a imagem aqui é 1. Quando x é 1,5, projeto ele aqui no gráfico e projeto ele aqui no eixo y. O valor que eu encontro é 1,75. Quando x for 1,9, que é um valor mais próximo ainda do 2, projeto ele aqui no gráfico, projeto no eixo y, o valor que eu encontro é 2,71. Agora eu vou para o 1,95, que está mais próximo de 2. Projeto, calcula a imagem dele. Quando eu calculo a imagem dele, o valor que eu encontro é 2,8525. Agora, nota que não tem muito espaço para fazer aqui, então eu venho aqui para a tabela para continuar essa análise e vou olhar isso só na calculadora agora, tá? Então, quando x for 1,99, que é bem próximo, tão próximo que eu não consigo nem marcar um pontinho aqui, então o cálculo a imagem aqui, o valor que eu encontro é 2,970100. Quando eu pego mais próximo ainda, 1,995, o valor que eu encontro é 2,985025. Pego 1,999, o valor que eu encontro é 2,997001. Então, nota que os valores aqui, à medida que os meus valores de x eles foram se aproximando de 2, olha essa coluna do x, ela está se aproximando do 2. E o que acontece com os meus valores de f de x? Eles estão aumentando. 1, 1,75, 2,71, 2,8525, 2,9701, 2,985, 2,997. Então, nota que eles estão se aproximando cada vez mais do 3. Então, aconteceu a mesma situação que aconteceu no anterior, né? No caso dos valores maiores que 2. Então, a minha conclusão aqui é que o limite de x ao quadrado menos x mais 1, com x tendendo a 2, é igual a 3. Por que eu chego a essa notação? Porque os valores da minha função f de x, eles se aproximam do 3, toda vez que os meus valores de x, eles se aproximam de 2, tanto à direita quanto à esquerda. Então, é isso que significa todo esse texto que eu falei aqui, um jeito simples de pegar e resumir ele é por meio dessa notação matemática aqui. Limite de x ao quadrado menos x mais 1, com x tendendo a 2, é igual a 3. Próximo, estime o valor do limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 com x tendendo a 1. Então, aqui já é o caminho, é diferente. Eu já te dou a notação e agora vamos tentar entender o que significa essa notação. Então, quando eu peço para você estimar o valor desse limite, eu quero que você me responda a seguinte pergunta. O que acontece com os valores da função f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando eu pego os valores de x se aproximando de 1. Então, vamos escrever isso daqui para a gente não esquecer. Então, basicamente, a pergunta que é feita aqui é: o que acontece com os valores da função f de x igual a x menos 1
sobre x ao quadrado menos 1, quando os valores de x se aproximam de 1. E aqui, quando eu digo se aproximar, eu estou olhando tanto para valores maiores do que 1, quanto para valores menores do que 1. Aproximam de x igual a 1, né? Para a gente ser um pouco mais elegante. Então, essa é a pergunta que eu faço quando eu peço para calcular esse limite. Então, vamos pegar e fazer o que a gente fez até o momento. A gente vai olhar o gráfico e vai pegar e jogar alguns valores na calculadora. À medida que os valores vão ficando pequenos, a gente joga ele na calculadora para a gente ter uma ideia melhor, por causa que com valores muito pequenos a gente perde um pouco da noção desse aspecto visual, porque eu não estou conseguindo dar zoom aqui, né? Então, vamos jogar aqui alguns valores. Então, primeiro, esse daqui é o gráfico da função f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Aproveitando que a gente está falando sobre essa função, vamos falar um pouquinho sobre o domínio dessa função. Quando a gente está olhando o domínio de uma função, a gente tem que se perguntar: para quais valores de x eu consigo encontrar a imagem? Bom, você nota que existe um problema aqui porque é uma função quociente. E como sendo essa uma função quociente, você sabe que o problema surge quando o seu denominador for igual a zero. E em quais casos esse denominador é zero? Quando você faz x igual a 1 ou quando você faz x igual a menos 1. Porque menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0. Então, tanto x igual a 1 quanto x igual a menos 1, o denominador é 0. Então, você não vai conseguir calcular a imagem. A gente sabe que o denominador 0 é um problema aqui. Então, aqui, o domínio vai ser todos os números reais, com exceção de 2 pontos. Quais são esses pontos? O x menos 1 e o x igual a 1. Então, esses 2 pontos, eles não vão estar, eles estão fora do domínio da minha função. E como eu represento isso no gráfico da função? Ora, quando eu fiz o gráfico da função, nota que aqui no ponto x igual a 1, eu coloquei uma bolinha aberta. O que significa essa bolinha aberta? Significa que essa função ela não está definida nesse ponto. E uma forma de eu ressaltar isso é colocando essa bolinha aberta aqui, tá? Então, olha que interessante esse caso. Eu quero saber o que acontece com os valores da minha função em valores próximos de 1, mas eu não sei, a minha função não é definida no ponto x igual a 1, que é muito parecido com o caso que a gente viu no primeiro exemplo da aula. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai olhar nos valores próximos de 1, vai jogar valores próximos de 1 aqui. Então, eu vou começar à direita, pelos valores maiores do que 1. Então, eu começo pelo 1,5. Quando eu substituo o x por 1,5 aqui na minha função, a imagem que eu tenho, então olha aqui, substituir o x por 1,5. A imagem que eu tenho é esse 0,4 aqui, tá? À medida que eu pego então o x igual a 1,5, a imagem do f é 0,4. Quando eu substituo o x por 1,1, olha aqui a imagem dele no meu gráfico. É um valor bem pequenininho, 0,476190. Então, quando o x foi 1,5, eu achei o 0,4. Quando o x foi 1,1, eu achei o 0,476190. Nota que está tão próximo aqui, se eu der um zoom, é lógico que vai parecer que ainda tem muita coisa para acontecer, até o zoom trava aqui. Ele pega e não aguenta dar muito zoom, então vai ser só esse tanto de zoom que nós vamos ter por enquanto. Então, você pega e nota que esses valores estão bem próximos aqui. Aí, o que acontece com o... Pronto. O que acontece quando o x é 1... Aí, como eu disse, quando o valor é muito próximo assim, aí eu já não consigo mais ficar aqui nesse gráfico. Então, para ver o que está acontecendo, eu vou para a minha tabelinha aqui de valores. Então, eu pego deixo minha calculadora postos aqui e começo a substituir esses valores. Quando o x é 1,01, que é o valor mais próximo de 1,
O resultado que eu obtenho para a imagem é 0,497512. Vou pegar um valor mais próximo ainda, 1,001. O resultado que eu tenho é 0,499750. Pego agora 1,0001, que é mais próximo ainda. Eu obtenho 0,499975. E você nota que o que está acontecendo? Que à medida que os seus valores de x eles estão se aproximando do 1, estou pegando cada vez mais próximos do 1, o que acontece com a imagem? Ela está chegando perto desse 0,5 aqui. Todos os valores que eu obtenho aqui são valores cada vez mais próximos de 0,5. Isso eu estou olhando à direita, para valores maiores do que 1. E à esquerda? Bom, à esquerda a gente nota o seguinte, vamos colocar um zoom aqui para enxergar isso um pouco melhor. À esquerda eu começo do 0,5. Então, quando eu olho a imagem do 0,5, o que eu obtenho aqui é esse 0,66667. Agora eu vou pegar o 0,9. A imagem que eu tenho é esse 0, eu nem vou circular, eu acho que eu nem consigo circular, esse valorzinho aqui, 0,526136. Quando eu pego 0,975, eu tenho esse outro valorzinho bem pequeno, que está bem pequeno aqui. Então, vamos para a tabela para a gente conseguir enxergar. Então, quando x é 0,5, eu obtive esse daqui. Quando x é 0,9, eu obtive 0,526316. Quando x é 0,95, então bem próximo do 1, eu tenho 0,512820. Mas eu posso pegar um mais próximo ainda. Quem seria esse? 0,99. Qual é o resultado que eu tenho? 0,502513. Lembrando que a minha função f de x é igual a x menos 1, x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, esses valores que aparecem na coluna do f de x são os valores que eu obtenho substituindo o x nessa função aqui. Aí eu pego um valor mais próximo ainda, 0,999. Aí olha o que eu obtenho, 0,500250. Pego um mais próximo ainda, 0,9999. Então eu obtenho 0,500025. E eu posso continuar essa brincadeira enquanto minha calculadora tiver bateria. E a gente nota que do mesmo jeito que aconteceu anteriormente, esses valores eles estão se aproximando do 0,5. Então, tanto à direita quanto à esquerda, os valores da minha função f de x, eles estão se aproximando de 0,5. Então, qual é a minha conclusão? Qual era a pergunta? Quanto que é o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 com x tendendo a 1? Bom, o resultado disso, 0,5. Porque os valores da minha função, eles estão se aproximando de 0,5 à medida que os valores de x se aproximam de 1, tanto à direita quanto à esquerda. E esse, como eu tinha dito e falei anteriormente, esse é um exemplo em que eu calculei o limite e a função ela não está definida naquele ponto, e aquele ponto é um ponto que não está no domínio. E isso ressalta o principal objetivo do limite. O objetivo do limite não é você calcular o valor da função naquele ponto, mas é olhar em valores próximos àquele ponto, com exceção daquele ponto. Tá? Então, a função está definida ou não naquele ponto, pouco interessa na hora de calcular o limite, porque eu vou olhar só para os valores próximos àquele ponto. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Esse daqui tem uma situação interessante, que é a função modular. Essa função aqui, f de x igual a módulo de x sobre x, cujo gráfico é dado abaixo. Calcule o limite de f de x com x tendendo a zero. Eu já fiz o gráfico aqui, né, mas vamos fazer alguns comentários sobre a função modular. A definição da função modular ela é a seguinte. Como desenhar o gráfico de uma função modular? Nesse caso aqui, vamos lembrar a definição da função modular. A função modular ela obedece a seguinte definição. O módulo de um número é o próprio número se esse número for positivo. E é menos esse número se o número for negativo. Então, por exemplo, quanto que é o módulo de 2?
Como o valor dentro do módulo é um número positivo, de acordo com essa definição, o módulo de 2 é o próprio 2, porque esse número que está aqui dentro é positivo. Quanto que é o módulo de menos 3? Bom, o valor que está dentro do módulo é um valor negativo. De acordo com essa definição, quando eu tiver um número negativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor dentro do módulo e multiplicar por menos 1. Então, vai ser menos o valor que está dentro do módulo, que dá 3 positivo. Então, por isso que o módulo ele é sempre um valor positivo, porque a gente pega e no caso que ele for negativo, você multiplica por menos 1. Então, sabendo que essa é a definição de módulo, a gente vai entender agora quem que é a minha função f de x igual a módulo de x sobre x. A função f de x igual a módulo de x sobre x, ela tem dois comportamentos. Ela tem um comportamento para quando os valores de x são positivos e tem outro comportamento quando os valores de x são negativos. Porque o que acontece? Quando os valores de x são positivos, o módulo de x é o próprio x, de acordo com essa definição. Então, fica x dividido por x, que é 1. Então, se x maior ou igual a zero, f de x igual a módulo de x sobre x fica escrito da seguinte forma. Como o x é positivo, o módulo dele é o próprio número, então fica módulo de x é o próprio x, e x dividido por x é igual a 1. E com a mesma situação, a gente tem o seguinte, se o x for negativo, o módulo de x é menos x, então vai ficar menos x dividido por x, que é menos 1. Então, eu tenho a seguinte situação aqui. Eu tenho que a minha função aqui para valores positivos ela é igual a 1 e para valores negativos ela é menos 1. Só que isso daqui é uma divisão. E sendo ele uma divisão, a gente tem que pensar também no domínio dessa função. Na hora de pensar no domínio da função, a gente tem que tomar cuidado aqui. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? O nosso denominador aqui. Qual seria um problema que a gente tem que evitar em se tratando de denominador? É aparecer o zero no denominador. Então, um número que eu tenho que tirar aqui do domínio é o caso x igual a zero. Então, para tirar ele do domínio, eu faço o seguinte. Tá vendo que aqui eu defini para x maior ou igual a zero e menor que zero? Eu vou tirar esse igual aqui. Por quê? Por causa que essa função não é definida no x igual a zero. No x igual a zero, o que a gente tem aqui? Essa divisão x dividido por x é igual a 1, ela só faz sentido quando seu valor de x ele é diferente de zero. Então, por isso que eu tirei o zero aqui. E como que a gente pega e representa isso na hora de fazer o gráfico? Bom, para valores positivos, eu vou desenhar a reta constante x igual a 1, que é essa daqui. E para valores negativos, então essa daqui é a x igual a 1, para valores positivos. E para valores negativos, valores de x negativos, eu vou desenhar a reta x igual a menos 1. É essa a minha definição da função. Só que eu tenho que tomar cuidado no caso x igual a zero. No caso x igual a zero, a minha função não está definida. Então, como ela não está definida, eu coloco uma bolinha aberta aqui e uma bolinha aberta aqui. Porque o que é o caso x igual a zero? É o eixo y. Então, no eixo y eu faço essa bolinha aberta aqui. Não tem essa daqui não, mas é só essa daqui no 1 e no menos 1. Por quê? Porque a minha função não está definida nesses pontos aqui, tá? Então, essa é a situação que eu tenho. E agora eu vou calcular o limite. Então, o limite de f de x com x tendendo a zero é olhar a seguinte situação. Eu quero olhar o que acontece nos valores próximos de zero. Se você olhar nos valores próximos de zero, maiores do que zero, então vamos olhar aqui nos valores maiores do que zero aqui, os valores positivos. Pego um ponto aqui e olho ele aqui no gráfico e olho a imagem dele aqui. Como é a função constante, a imagem dele dá 1. Pego uma outra função próximo, um outro valor próximo de zero. Olho ele, a imagem dele aqui no gráfico. Como é uma função constante, continua dando 1. Pego mais próximo ainda de zero. Pego e olho a imagem dele, continua dando 1 por causa que é um valor constante aqui. Pego mais próximo ainda de zero. Olho a imagem dele, também dá 1 por causa que, nesse caso também, a gente está falando de uma função constante. Então, independente do valor que eu for pegar aqui, quando eu for calcular a imagem dele, é sempre o valor 1.
Então, os valores da minha função aqui, eles são todos iguais a 1, toda vez que o x se aproxima de zero, pela direita. E pela esquerda, os valores que são menores do que zero. Bom, quando eu olho os valores menores que zero, projeto ele aqui no gráfico e olho a imagem, dá menos 1. Pego outro valor próximo de zero aqui pela esquerda, projeto no gráfico, o valor dá menos 1. Pego outro valor também próximo, projeto no gráfico, também dá menos 1. Então, você nota que, e tudo isso acontece por causa que é uma função constante. Então, para valores que estão se aproximando de zero pela esquerda, ou seja, valores menores que zero, todos os valores da minha imagem vão ser todos iguais a menos 1. São todos iguais a menos 1 por causa que o meu gráfico é uma constante. Então, a gente tem isso, né? Tô resumindo isso aqui. Para valores que são maiores do que zero, ou seja, que estão se aproximando de zero pela direita, os valores de f de x eles se aproximam de 1. Na realidade, todos eles são iguais a 1, que a função é constante. E no caso de valores que estão à esquerda, ou seja, valores que são menores do que zero, os valores do f de x a gente viu aqui que são iguais a menos 1, que foi o que a gente viu por meio desse gráfico. Então, a minha conclusão é essa daqui. Como que a gente escreve isso? A gente usa essa notação aqui, que a minha função, para valores que são maiores do que zero, os valores da minha função, eles se aproximam de 1. E para valores que são menores do que zero, a minha função, os valores da minha função f de x, eles se aproximam de menos 1. Então, eu ressalto essa condição de ser maior que zero, colocando esse símbolo de mais aqui elevado no zero. Então, isso daqui é limite, a gente lê assim, limite do módulo de x sobre x, com x tendendo a zero pela direita, ou seja, eu estou falando em valores maiores do que zero. E eu estou falando que para esses valores maiores que zero, os valores da minha função é igual a 1. E x tendendo a zero à esquerda, que é esse menuzinho aqui, os valores da minha função é igual a menos 1. Então, essa é uma nova notação que a gente tem e a gente chama isso de limites laterais. Então, toda vez que a gente pega e está calculando, a gente estava aproximando inicialmente os nossos valores, para calcular o limite de uma função num ponto, a gente aproximava tanto a direita quanto pela esquerda a minha função. E uma forma de ressaltar isso na hora de escrever o meu limite é colocando esse mais e esse menos aqui em cima do meu ponto, como expoente. Esse menos aqui, ele vai indicar o quê? Que os valores do x, eles estão se aproximando de p pela esquerda, ou seja, os valores de x são menores do que p. Então, o que significa essa notação aqui? Limite de f de x com x tendendo a p pela esquerda igual a L. Significa o seguinte, que os valores da minha função se aproximam de zero toda vez que eu pego os valores de x se aproximando de p pela esquerda, ou seja, valores de x menores que p. E analogamente, a gente tem que os valores essa notação aqui significa o limite de f de x com x tendendo a p pela direita é igual a L, ou seja, os valores da minha função se aproximam de L toda vez que eu pego os valores de x se aproximando de p pela direita, ou seja, valores de x maiores do que p. Vamos olhar isso daqui no gráfico. Então, esse daqui é um caso de valores de limite lateral pela esquerda, porque os valores de x aqui são todos menores do que p. Então, eu pego um valor de x qualquer aqui, olho a imagem dele. Aproximo mais ainda do p. Pego um outro valor de x aqui, vamos trocar isso daqui, porque esse segmento está um pouquinho grande demais. Então, eu pego um outro ponto aqui, que está próximo de P, olho a imagem dele aqui no gráfico, olho a imagem aqui no meu eixo Y. Pego um outro ponto, olho a imagem no gráfico, olho a imagem no eixo Y aqui. Então, você vai notar que esses valores estão ficando cada vez mais próximos desse meu valor L aqui. Então, esse daqui é um limite lateral. Então, esse daqui é limite de f de x com x tendendo a p pela esquerda, porque são os valores menores do que p, é igual a L. Então, à medida que o x se aproxima de p pela esquerda,
os valores da minha função se aproximam de L. E o outro gráfico é à direita, ou seja, para valores maiores do que P. Limite de f de x, com x tendendo a P pela direita, é igual a L. Então, os valores, à medida que os valores de x se aproximam de P, os valores da minha função se aproximam desse valor L aqui, tá? Então, o mais significa limite à direita e o menos limite à esquerda. Limite à esquerda são valores menores do que P e limite à direita significa valores maiores do que P. E com essas duas informações, a gente tira uma conclusão importantíssima. Quando você calcula esses limites laterais, tanto à esquerda quanto à direita, e o resultado desses limites for o mesmo, então você diz que esse limite existe e o resultado desse limite é esse valor L. E se acontecer de você calcular esses limites laterais e o resultado for diferente? Significa que esse limite não existe. E esse é a conclusão que a gente chega para esse exemplo aqui que iniciou toda essa argumentação. Porque o que acontece? Esse limite dessa função, para x tendendo a zero pela direita o resultado foi 1 e pela esquerda foi menos 1. Então a gente consegue olhar isso no gráfico, que se você olhar nos valores próximos de zero, o meu gráfico ele está caminhando, o meu gráfico está se aproximando de zero de duas direções totalmente diferentes. Enquanto um se aproxima pela constante 1, o outro se aproxima pela constante menos 1. Então, a gente pega e a conclusão que a gente chega é que como esses limites laterais são diferentes, então eu uso essa notação aqui. Não existe, então esse izinho cortado significa não existe, o limite dessa função no x tendendo a zero. Porque tanto a direita quanto a esquerda, o gráfico está indo para caminhos diferentes. E olha que interessante, a gente pega e consegue notar que, nota que existe um espaço aqui, né? Meio que um salto, a gente pode usar esse termo aqui. Porque então, como a direita e a esquerda eles estão indo para caminhos diferentes, então a gente consegue enxergar, já bater o olho no gráfico e saber que esse limite não existe, quando você nota que nesse ponto x igual a zero, tem justamente um salto no gráfico. Porque esse salto, ele indica isso, que para valores positivos ele está indo para um caminho e para valores negativos está indo para outro caminho. Aí no gráfico a gente consegue bater o olho e enxergar isso por meio desse salto aqui que existe entre o gráfico, entre um pedaço do gráfico e o outro pedaço do gráfico. Vamos fazer mais coisa? Vamos olhar esse limite lateral aqui. O gráfico de uma função g é apresentado na figura ao lado. Use-o para estabelecer os valores, caso existam, dos seguintes limites. Então, a gente tem, eu quero calcular o limite de g de x, esse é o gráfico do g de x. Olha que ele é um gráfico bem pouco cheio de informação. Então, a gente tem a seguinte situação, eu quero calcular o limite de g de x com x tendendo a 2 pela esquerda. O que significa isso? O gráfico de g de x é todos esses pedaços aqui que estão de azul, tá? Então, eu quero olhar para essa letra A valores menores do que 2. O que acontece com o gráfico da minha função g de x para valores menores do que 2? É isso que está pedindo na letra A. Então, vamos pegar e olhar o que acontece com esses valores. Os valores menores do que 2, eles estão aqui. Então, eu vou pegar um valor aqui e vou olhar a imagem dele. A imagem dele, vou projetar esse valor aqui no meu gráfico. Opa! E vou projetar esse outro valor aqui. Ai, o negócio está torto, calma. Tá, pego um valor aqui, projeto aqui. Pego outro valor aqui, projeto aqui. Talvez o gráfico não tenha ficado bom, não. Pego outro valor aqui próximo de 2, estou falando em valores menores do que 2. E projeto aqui. Está um pouquinho abaixo.
Então, você, pelo gráfico, você consegue ver o seguinte, que eu estou pegando valores próximos de 2, aqui pela esquerda, e à medida que esses valores próximos de 2, o que está acontecendo com a imagem deles? Eles estão subindo, aumentando aqui e ficando próximos de quem? Do 3. Então, se eu pegar mais um aí, eu nem vou tentar me arriscar a pegar um mais próximo ainda do 2 e eu chego nesse valor 3. Então, a minha conclusão é que o limite de g de x com x tendendo a 2 pela esquerda é 3, porque eu fui pegando valores de x próximos de 2, talvez o gráfico não tenha ficado bem feito, peguei valores de x próximos de 2, e esses valores próximos de 2, eles estão se aproximando, os valores da minha imagem estão se aproximando de 3 aqui. O que significa essa bolinha aberta aqui no x igual a 2? Significa que essa função ela não está definida no x igual a 2. Então, se eu pegasse o segmento no x igual a 2, vou pegar um mais fino, se eu pegar o segmento no x igual a 2, eu não vou conseguir achar a imagem dele aqui. Por que eu não ia... acerta. Por que eu não ia conseguir achar a imagem dele? Por causa que são duas bolinhas abertas aqui. Então, ele não tem imagem aqui. Então, essa minha função não é definida no caso x igual a 2. Então, aqui o resultado é 3. Cheguei a essa conclusão só olhando o gráfico, tá? Agora, vamos olhar para os valores maiores do que 2. Vou fazer a mesma análise para valores maiores do que 2. Vou pegar aqui valores próximos de 2, mas maiores do que 2, e vou olhar a imagem deles. Então, pego o valor aqui, projeto no gráfico, projeto no eixo Y. Pego outro valor aqui, projeto no gráfico, projeto no gráfico, projeto no eixo Y. Pego outro valor próximo de 2, maior do que 2, projeto no gráfico, projeto no eixo Y. Pego outro valor mais próximo ainda, não sei se eu vou conseguir, projeto no gráfico, projeto no eixo Y. Então, o que a gente nota que está acontecendo? Que esses valores da imagem, ele começou aqui em cima, foi descendo, 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 e eles estão se aproximando de quem? Desse valor 1 aqui. Então, a minha conclusão é que, à direita, os valores da minha função de e de x se aproximam de 1. E a conclusão é que no x tendendo a 2, então, o que eu posso falar agora a respeito do limite de g de x com x tendendo a 2? Bom, o limite de g de x com x tendendo a 2, como à direita, ele se aproxima de 1 e à esquerda se aproxima de 3, que é um outro valor totalmente diferente, a minha conclusão é que esse limite não existe aqui para x tendendo a 2. Por quê? Porque tanto à direita quanto à esquerda, o meu gráfico está indo em caminhos diferentes. E olha o que a gente encontra aqui novamente. Aquele salto aqui. A gente consegue encontrar no ponto x igual a 2 um salto no gráfico, um espaçamento no nosso gráfico. Então, aí, isso daqui, a gente consegue... isso daqui é ressaltado no fato desse limite não existir. Porque esse salto significa isso, que os limites laterais eles estão indo em direções diferentes. Tá? Agora, o limite de g de x com x tendendo a 5. Bom, nota que no x igual a 5, a minha função, o que acontece com a minha função? Nota que o gráfico da g de x ele tem uma bolinha aberta no x igual a 5, mas eu tenho um pontinho isolado aqui. Então, essa função ela é definida no ponto x igual a 5. O que acontece aqui é que eu peguei só tirei o pontinho daqui e coloquei aqui embaixo. Mas é basicamente o seguinte, quando chega no ponto x igual a 5, eu tirei o ponto e coloquei ele aqui embaixo. Mas essa função ela é definida no ponto x igual a 5. Qual é a imagem? O que significa falar que ela é definida? Significa conseguir calcular a imagem dela. Qual é a imagem da função no ponto x igual a 5? Bom, no ponto x igual a 5, se você projetar aqui, vamos olhar a imagem aqui, no ponto x igual a 5.
no ponto x igual a 5, a imagem aqui é o 1. Então, você tem que a sua função g de x, ela é uma função que ela é definida no ponto x igual a 5, só que eu tenho uma bolinha aberta aqui no meu gráfico no x igual a 5. Não significa que esse ponto não faz parte do domínio, ele faz parte do domínio. A única coisa que aconteceu foi que eu tirei esse ponto do lugar, mas isso não afeta o domínio da minha função. Mais para frente a gente vai entender que tipo de situação é essa e por que ela é tão interessante, tá? Então vamos resolver esse limite aqui de g de x com x tendendo a 5. Vou fazer a mesma questão de pegar e olhar no meu gráfico os valores próximos de 5. Então eu venho aqui, vou escolher o verde. Então, eu pego um valor próximo de 5, coloco aqui e olho. Nossa, vai ser tão difícil, vamos colocar um outro valor não tão próximo. Vamos colocar aqui, começar desse valor aqui. Então, projeto aqui, projeto aqui, peguei um valor próximo de 5, agora projeto no gráfico. Pego um outro valor mais próximo ainda, do 5, projeto aqui, projeto no gráfico. Então, ele nota que esses valores estão subindo, aumentando aqui. Pego um outro valor aqui, próximo do 5, projeto aqui no gráfico. Estou errando. Então, nota que para valores maiores do que 5, os valores que eu estou encontrando aqui no eixo y são cada vez mais próximos de 2. E se eu estiver olhando aqui à esquerda, os valores menores do que 5, faço a mesma coisa. Olho aqui no gráfico, olho aqui no eixo y. Olho aqui no gráfico, peguei um valor muito ruim. E eu olho aqui, ele está um pouquinho abaixo do que eu tinha olhado. Pego o outro valor, você vai notar que eles estão ficando também cada vez mais próximos do 2, tá? Eu devia ter pegado um valor um pouco mais distante para mostrar o que está acontecendo. Então, tanto à direita quanto à esquerda, o meu gráfico, ele está aproximando do valor 2 aqui. Então, o limite de g de x com x tendendo a 5 é igual a 2. Então, tanto à direita quanto à esquerda, os valores da minha função estão se aproximando de 2. Então, a minha conclusão é que o limite de g de x com x tendendo a 5 é igual a 2. Então, a gente consegue pegar e fazer a análise do limite só olhando para o gráfico, tá? Bom, antes de fazer esse limite aqui, eu vou dar uma parada para tomar água. Bom, vamos continuar aqui fazendo esse exemplo, estimar o valor de limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a 0. Antes de vir para essa tabela de valores aqui, eu quero que a gente dê uma olhada aqui no GeoGebra e dá uma olhada no que acontece. Esse daqui é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, só para lembrar para vocês o seguinte, quando eu peço para estimar o valor dessa função aqui, o que significa estimar o valor desse limite? É você saber o que acontece com a sua função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, o que acontece com os valores de f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, quando os valores de x se aproximam de zero. Então, esse é o objetivo do que a gente está fazendo aqui.
Então, essa minha função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, e eu quero olhar o que acontece com eu quero saber o que acontece com os valores de f de x quando a minha função se aproxima desses valores, os valores de x se aproximam de zero. Então, presta atenção em duas coisas, na realidade, tente prestar atenção em várias coisas aqui. O que está aqui, o que está nessa parte aqui, é aquela tabela que eu vou apresentar detalhadamente no slide. Mas nota que esses valores eles vão mudando. Então, eu estou pegando os valores, nota que os valores que estão nessa tabela são os valores que estão sendo representados aqui nesses pontos. Então, aqui, o 0,2 é o valor de x e o 5,57 é o valor de y, que aparece aqui, tá? E nota que acontece o seguinte, à medida que eu vou pegar esses valores de x aqui, fazer eles se aproximando de zero, olha o que acontece com os valores do f de x. Então, enquanto eu aproximo os valores de x aqui, vou aproximar esses valores de zero, você vai reparar o que acontece no seu eixo y, com esse ponto aqui no eixo y. Então, o que vai acontecendo? Ele vai para 6,33, 6,58, 7,97, 15,69, 42,95, 80,94, vou pegar um mais próximo ainda, 100,29, e eu vou pegando e ele vai crescendo, 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 aí nota que já não consegue mais, eu já não faço ele mais aqui no gráfico, então você olha o que acontece na sua tabela. Então eu quero que você olhe aqui na tabela, esses valores de y aqui. Olha o que acontece com eles. Vou pegando cada vez mais próximos de zero, 258, 293, 416, 638. Pego o x 0,04, eu tenho 779 e vou pegando valores cada vez mais próximos de zero. Os meus valores de f de x já ultrapassaram 1.665 e eu posso continuar aqui e eles vão crescendo. Chega a um ponto que o programa ele já não dá conta mais de registrar valores próximos de zero e ele pega e começa a repetir só o 0, 0, 0, 0, porque ele não consegue mais pegar valores mais próximos de zero. E nota que os meus valores de f de x eles ficam realmente grandes aqui. E o que acontece se eu pegar agora a esquerda? Então, os valores à esquerda são esses que estão aqui nessa tabelinha à esquerda aqui. Eu vou pegar e colocar essa animação aqui do GeoGebra lá na nossa sala no Moodle. Então, brinca um pouquinho com isso para você ver realmente acontecendo essa questão dos valores, o que acontece com os valores da função do f de x, quando os valores de x se aproximam de um certo ponto. Então, olha aqui, eu estou aproximando de zero, só que eu estou aproximando de zero à esquerda, valores menores que zero. Então, quando o x é menos 0,37, o valor de y que eu acho aqui é 7,34. Aproximo mais um pouco. Menos 0,19. O valor de y que eu achei foi 27,09. Aumentou. Pego mais próximo ainda. Menos 0,13. O valor de y que eu achei é o 0,5593. Quer dizer, o 55,93. Pego mais próximo ainda. Já foi lá para cima. 104,27. Olha agora a sua tabela do lado esquerdo. Eu vou pegar valores cada vez mais próximos e os valores que estão no eixo y, que são referentes à minha função f de x, eles só estão aumentando, estão ficando cada vez maiores. E por mais que você fala, nossa, vai chegar a um certo número. Não, por maior que seja esse número que você esteja pensando, esses valores aqui conseguem ainda superar esse valor que você está pensando. Então, como que a gente ilustra essa ideia de que os valores eles estão crescendo muito? E isso a gente viu aqui, olha aqui na tabela.
Aqui eu tentei resumir a tabela aqui, tanto para valores positivos quanto negativos, numa linha só, porque como ela está elevada ao quadrado, então os valores vão dar o mesmo resultado. Então, nota que 0,5 aqui, o resultado que eu obtive foi 4 na imagem. 0,2 obtive o 25. Se eu pego 0,1, o resultado já vai para 100. Se eu pego 0,05, a minha imagem dá 400. Se eu pego 0,01, o resultado dá 10.000. Se eu pego 0,001, olha o tamanho que dá isso daqui. Eu acho que é 1 milhão isso daqui. E eu posso pegar números cada vez mais próximos de zero, e o que vai acontecer com os meus valores da imagem? Eles vão ficando cada vez maiores. E como eu disse, não adianta você pensar que você vai achar um número bonitinho. Não, por causa que, por mais que você esteja pensando num número agora, com certeza os valores aqui eles vão superar esse número que você está pensando. Então, como que a gente ilustra essa ideia de um valor que está crescendo muito? A gente utiliza essa notação aqui. A gente diz que o limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero é igual a infinito. E aqui eu não estou enxergando infinito como um número. Não, eu estou enxergando ele como uma quantidade muito grande. Então, eu escrevo esse símbolo infinito para representar isso, que é um valor muito grande, que por mais que você pense em um número grande, esse valor ainda é maior ainda do que esse seu. Então, esse número que você está pensando. Então, a gente ilustra essa ideia de que os valores da minha função, os valores da imagem estão crescendo ilimitadamente por meio dessa notação aqui. Então, o que significa essa notação? Significa o seguinte, que os valores da minha função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, eles crescem ilimitadamente quando os valores de x se aproximam de zero. Então, esse infinito, ele dá essa ideia de crescer ilimitadamente. E lembrando que os valores de x próximos de um certo ponto, mas não iguais a esse ponto, tá? Outra ideia que a gente tem é que ele pode crescer, mas crescer no sentido negativo, ou seja, crescer para baixo. Que é utilizar o termo decrescer ilimitadamente. Então, essa notação aqui, limite de f de x com x tendendo a p igual a menos infinito, significa o seguinte, que os valores da minha função, eles tendem a se tornar cada vez maiores, só que negativos, toda vez que os meus valores de x se aproximam do valor p, mas não são iguais a p. Então, esse se tornar cada vez maiores, mas só que negativos, significa esse decrescer ilimitadamente, tá? Então, essas são duas ideias e eu vou tentar representar essas duas ideias nos próximos gráficos que aparecem aqui. Esse daqui é uma situação em que a gente fala que o limite de f de x com x tendendo a p é igual a menos infinito. Porque o que está acontecendo aqui? Olha o que acontece com os valores, o meu gráfico. O meu gráfico está decrescendo aqui ilimitadamente. Então, se eu pegar valores próximos de P, tentar pegar um mais fino, se eu pegar valores próximos de P aqui e olhar a imagem aqui, talvez não tenha sido uma boa ideia utilizar essa cor. Vamos apagar ela aqui. Então, vamos pegar o verde, vamos ver se resolve. Então, eu pego um valor próximo de P aqui. Nossa, olha aqui, eu não consigo nem... Está lá para atingir no gráfico. Deixa eu pegar um outro aqui. Então, pego um valor aqui. Eu acho que eu não vou escrever isso, não, porque é perigoso atrapalhar mais do que ajudar. Mas a ideia, guarde este desenho aqui, essa imagem. Esse limite de f de x com x tendendo a p ser igual a menos infinito, significa isso, que tanto à direita quanto à esquerda, o meu gráfico ele desce ilimitadamente, enlouquecidamente, ele vai decrescendo, decrescendo, decrescendo para valores de y cada vez mais negativos. Então, essa é a ideia. Enquanto no outro caso, o limite de f de x com x tendendo a p ser igual a infinito, significa que ele está subindo enlouquecidamente,
No caso, o limite de f de x com x tendendo a p igual a menos infinito, significa isso, decrescer enlouquecidamente, sem limites, sem barreiras. E a gente tem 4 situações bem interessantes aqui. Vou tentar representar essas 4 situações que estão no gráfico e escrever a notação respectiva de limite. A primeira imagem que aparece aqui, o que está acontecendo com ela? Nota que os valores que se aproximam de P pela esquerda, ou seja, valores que são menores do que P, o que acontece com o gráfico da minha função? Está aqui, subindo enlouquecidamente, desvairada. Então, o que significa isso? Que o limite de f de x, com x tendendo a P pela esquerda, valores menores que P, é igual a mais infinito. O que significa essa outra notação aqui à direita? Eu estou olhando valores x, estou me aproximando de P pela direita, ou seja, valores maiores do que P. O que está acontecendo com o meu gráfico aqui? Subindo, 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 subindo. Então, limite de f de x com x tendendo a P pela direita é igual a mais infinito. Olha esse caso aqui embaixo. Agora eu estou me aproximando de P pela esquerda e o que acontece com o meu gráfico? Ele está aqui decrescendo, não tem ninguém pedindo ele de decrescer aqui, de descer essa ladeira. Então, limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda é igual a menos infinito. E aqui é a mesma situação, só que para valores maiores do que P. Então, limite de f de x com x tendendo a P pela direita é igual a menos infinito. Essas 4 situações aqui, elas são tão interessantes que a gente dá um nome para essa reta x igual a P aqui, que aparece, de assíntota vertical. Então, a gente diz que a reta x igual a P é uma reta chamada de assíntota vertical dessa curva y igual a f de x, se acontece uma daquelas situações, que é uma dessas 4 situações, ou essa situação que apresentou aqui anteriormente. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Na reta x igual a zero, que é esse eixo y aqui, o meu gráfico ele está se aproximando aqui, quando ele está se aproximando do zero aqui, quando ele está se aproximando do zero, o meu gráfico está subindo aqui limitadamente, enlouquecidamente. Então, uma forma da gente representar isso foi escrever dessa forma. Limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero é igual a infinito. Então, essa condição significa mais uma coisa, que a reta x igual a zero, ela é chamada de assíntota. Qual é a ideia da assíntota? A assíntota, ela funciona como uma barreira para o meu gráfico. Ela está dizendo o seguinte, olha, gráfico, você não vai passar daqui. Então, o que o gráfico vai fazer? Ele sabe que ele não pode pegar e passar desse muro. Então, ele vai pegar e ele vai contornar, ficando cada vez mais próximo desse muro, mas ele não vai ultrapassar esse muro. Então, essa é a ideia da assíntota, que a assíntota ela funciona como uma barreira para o seu gráfico. Então, o gráfico ele não vai ultrapassar essa assíntota, ele vai pegar, não vai ultrapassar essa reta, ele vai ficar cada vez mais próximo desse muro que é a assíntota, tá? Então, essa situação é tão interessante que a gente utiliza o nome de assíntota vertical. E elas são aquelas barreiras para indicar, olha, daqui você não vai passar, gráfico, entendeu? Essa é a ideia. Coincidentemente, você vai notar que na sua função 1 sobre x ao quadrado, o domínio dessa função são todos os reais menos o ponto x igual a zero. Por causa que no caso x igual a zero significa que você vai ter zero no denominador. Então, ele pega e aí você nota que o que é esse ponto que não está no domínio acaba também sendo um assíntota. Essa situação não acontece com frequência. Quer dizer, acontece com frequência, mas a gente vai ver em outros momentos que um não é indicativo do outro. Então, para encerrar a aula,
Eu vou falar aqui, fazer só mais um exemplo. Vou descartar agora o gráfico, vamos olhar só contar com a nossa boa e velha calculadora, né? Porque o gráfico está um pouquinho complicado, a gente viu que quando os valores são muito pequenos, a gente já não consegue ter uma visualização muito boa, tem que ficar dando zoom toda hora e o computador, às vezes, ele pega e trava na hora de dar esse zoom. Então, vamos só jogar os valores aqui. Então, estime o valor do limite de raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3, raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3, dividido por t ao quadrado com t tendendo a zero. Então, o que eu estou querendo aqui? Eu quero calcular, eu tenho a função f de t igual a raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3, dividido por t ao quadrado. Eu quero saber o que acontece com os valores da minha função à medida que o t se aproxima do zero. Então, eu vou escolher valores de t se aproximando do zero aqui, tanto à direita quanto à esquerda. Então, eu vou pegar valores próximos de zero aqui, tanto à direita quanto à esquerda. E eu vou olhar o que acontece com os valores da minha função. Então, primeiro eu começo com t igual a 1. Com t igual a 1, quando eu substituo o valor da minha função, eu tenho esse 0,16228. Para t igual a menos 1, acontece a mesma situação. Vai acontecer a mesma situação porque, como eu estou elevando o número ao quadrado, então acontece a mesma situação tanto no caso positivo quanto no caso negativo. Vou pegar um valor mais próximo ainda do zero, o 0,5. Quando eu pego o 0,5, o resultado dá 0,16553. Vou pegar um mais próximo, o 0,1. O resultado aqui, quando eu substituo t por 0,1, pego e faço as minhas contas na calculadora, o resultado deu 0,16662. Tenta fazer isso também, tá? Pega a sua calculadora e tenta fazer isso. Vamos ver quanto tempo a bateria da calculadora suporta. O próximo é o t igual a 0,05. Peguei um mais próximo ainda. A imagem é 0,1666. Pego o 0,01, que é mais próximo ainda. O valor que eu encontro é 0,16667. Então, olhando esses valores aqui, você já imagina o seguinte, que à medida que o t se aproxima de zero, os valores da minha imagem eles estão se aproximando desse 0,1666. Então, o limite com t tendendo a zero de raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado é igual a 0,1666. Que é o que eu tinha escrito nesse slide. Então, essa é a conclusão que a gente chega e esse 0,16666 é nada mais do que você escrever ele como um sexto. Ótimo. Mas, assim, eu ainda tenho bateria na minha calculadora. Então, eu vou tentar mais um pouco. Eu vou pegar e jogar mais alguns valores aqui próximos de zero. E eu fiz isso, joguei alguns valores mais próximos de zero. Então, eu peguei o 0,00000000001. Isso está realmente próximo do zero. E joguei esse valor aqui na minha calculadora e fiz as contas. Adivinha o que ela me retornou? Esse monte de zero aqui. Aí eu peguei um mais próximo ainda de zero. E o que ela me retornou? Zero. Aí você se pergunta, espera aí. Então quer dizer que não é um sexto? Quer dizer que o resultado desse limite é zero? Ou será que o resultado é um sexto? Aí você olha e fala assim, não, assim, eu peguei um mais próximo ainda e começou a dar zero. Aí depois, mas antes tinha dado esse 0,1666. Qual é o resultado certo? Eu não tenho gráfico, eu só tenho a minha calculadora para contar agora. O que eu faço? É aqui que você descobre o seguinte,
que a calculadora, nem sempre você pode confiar. Então, olha, a gente pegou e fez toda a nossa aula fazendo as nossas continhas na nossa calculadora, pensando que a única coisa que a gente deveria se preocupar é se a bateria da calculadora ia durar tempo suficiente, mas não. Agora a gente tem outro problema, que é que a calculadora ela pode nos retornar resultados falsos. Do mesmo jeito que eu tive problema com o zoom aqui, existe o problema dos dígitos na calculadora. Porque, sendo uma máquina, ela vai pegar e ter um limite para a capacidade dela. E do mesmo jeito que eu tive um limite para capacidade aqui em relação ao computador, eu também tenho um limite de capacidade em relação à calculadora. Porque a calculadora, ela suporta, geralmente a calculadora científica, eu acho que são 7 dígitos. Então chega um ponto que ela não consegue mais te retornar os resultados, ela não consegue mais te retornar resultados verdadeiros, por causa dessa limitação dela de 7 dígitos. Então ela começa a te retornar o que a gente chama de resultados falsos. Tenta fazer isso na sua calculadora e ver a tristeza que acontece. Então, a gente descobre que talvez esse negócio de contar só com a calculadora para calcular limite não seja uma boa ideia. Então, a gente vai ter que deixar isso de lado. A gente vai ter que deixar isso de lado, esse negócio de calculadora, e começar a estudar esse negócio direito e saber como calcular um limite saindo, não dependendo de resultados da calculadora. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, tá?